Tudo bem? Oi, Bom, Jota, e você? Tudo bom? Deixa eu fazer a nossa chamadinha básica aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui. Dá para ver aí, pessoal? sim. Sim. Muito bem. Vamos lá, então. Arthur? Beatriz Sabino, Beatriz Arthur, Xavier. levantou a mão. Caroline? Presente, Jota. Kaique levantou a mão. Evelyn? A Celina levantou a mão. A Evelyn tá com um problema na casa dela, mas ela tá online sempre. Giovana Anjos? Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? No caso aqui, errado, né? Foi na primeira aula dos Gustavos, foi o Gustavo Matheus. É isso? Heloísa? Henrique Gabriel? Igor? Isabel? Bom dia. Bom dia. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Jackson? João Pedro Carvalho? JR, Heloísa tá aqui. A Isabela Ferreira levantou a mão. Laura? Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Pedro Augusto? Aqui. Pedro de Paula? Pedro Paulo? Eu. Pedro Lopes? Sofia? Aqui. De Brito? Tô bem. Deixa eu checar aqui quem está aguardando. Mãozinhas levantadas. Espera um pouquinho. Parará. Quem que é aqui? Pedro Henrique Neiva. Saiu da reunião. Pedro de Paula presente. Luan. Pro Evelyn Ok. Rosa tá presente. Ok. Pedro de Paula. Deixa eu marcar aqui. Luan Augusto. A Evelyn eu já marquei. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Não? Então, beleza. Eu vou colocar aqui na tela a nossa prova do Enem de 2015. E agora nós vamos pegar todas as questões de todos os conteúdos estudados aí no ensino médio. Beleza? Então tá aí. Enem 2015, questões de 46 a 90. A questão 46 já é uma questão de química, pessoal. Dá uma olhada nela e veja aí qual que é a alternativa. Um minutinho para vocês. Uma questão relativamente fácil. Envolve equilíbrio químico. Conteúdo de segundo ano do ensino médio. Um minutinho para vocês responderem. Dá para ver minha louça aqui, pessoal? Ou não? Não, eu tô vendo a prova.
Isso vai ser um problema, porque para poder ler o enunciado da prova, o que eu tiver que fazer na lousa vai ficar nesse vai e vem. Por isso que eu mandei o arquivo da prova para vocês lá no grupo do WhatsApp. Vocês receberam? Sim, eu recebi. Então, abre ele e consulta aí o enunciado no momento que eu tirar da tela para poder mexer na lousa, tá? Entendeu? Sim. Maravilha. E aí, qual que é a alternativa correta? D. D. É. Alguém discorda? Eu concordo, eu também acho que é D. Então, vamos lá. Ele fala que a hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticarem atividades físicas, em altitudes elevadas, nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, ele mostra aqui a relação na hemoglobina aquosa, combinando com o oxigênio, que está dissolvido em água, gás oxigênio, formando oxihemoglobina. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Então, pessoal, nós temos aqui uma reação que está em equilíbrio. Eu tenho a presença de reagentes, hemoglobina aquosa e gás oxigênio, reagentes, e produtos, hemoglobina oxigenada, né? Oxihemoglobina. Então, são os produtos. Reações químicas que estão em equilíbrio ocorrem no sentido direto e no sentido inverso. Quando se atinge o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. Então, eu tenho a coexistência de reagentes e produtos nesse equilíbrio. Então, no sangue da pessoa, eu tenho tanto a hemoglobina quanto o gás oxigênio dissolvido e também a oxihemoglobina. O que acontece quando a pessoa está em altitudes elevadas? Nós temos uma diminuição da concentração de oxigênio nesse ar. Esse ar está mais rarefeito. A quantidade, então, de oxigênio que eu tenho neste ar mais rarefeito é menor, uma concentração menor. Isso faz, então, que quando vai causar, né, quando a pessoa estiver nessa região elevada, eu vou ter uma quantidade de oxigênio, O2, uma concentração de O2 menor. Então, se a concentração de O2 cai, porque ele está mais rarefeito, esse equilíbrio, então, vai acabar se deslocando no sentido de repor essa queda de oxigênio. É o princípio de Le Chatelier. Qualquer perturbação no equilíbrio químico, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir aquela perturbação. Então, o que acontece? Com o deslocamento desse equilíbrio, no sentido de regenerar, né, repor a baixa de oxigênio por causa da baixa concentração que ele tem no ar, você vai diminuir a concentração de oxihemoglobina no seu sangue. E vai diminuir, então, né, a introdução de oxigênio nas células e vai fazer a pessoa, então, passar mal, porque ela vai ter o seu processo de respiração celular para fornecer energia para o seu corpo reduzido. Isso aconteceu por quê? Por que que houve esse deslocamento do equilíbrio? Não tem nada a ver com a elevação da pressão arterial. A pressão arterial da pessoa não vai fazer ela passar mal, não é por causa disso, né? Essa alteração na concentração da hemoglobina oxigenada não foi por causa disso. Nem por causa de aumento de temperatura corporal. Então, não tem nada a ver, né? Muito menos redução de temperatura do ambiente. Essa diminuição da hemoglobina oxigenada está acontecendo por quê? Por causa da queda da pressão parcial de oxigênio. Se diminuiu a pressão parcial do oxigênio,
eu vou ter menos oxigênio dissolvido no sangue, né? A concentração dele vai diminuir. E então você vai ter que deslocar o equilíbrio para repor, né, esse oxigênio nesse estado de equilíbrio. A concentração de oxihemoglobina vai diminuir. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. No item E, diminuição da quantidade de hemácias, não tem nada a ver, as hemácias continuam as mesmas, a mesma quantidade. O problema é que as hemácias não estão transportando a quantidade de oxigênio suficiente, né? Ela está perdendo aquela forma oxigenada. Vamos aqui para a questão 47. Um minutinho para responder. Tem que ser menos do que isso, pessoal, porque é uma questão muito fácil. E já sabe, errou, a sua performance na teoria da resposta ao item vai te derrubar aí centenas de posições na sua pontuação, né? E aí, já temos uma alternativa? É a 47, né? 47. Eu acho que a gente já fez essa, não tenho certeza. Já Lembro fizemos? de ter visto essa questão em algum lugar, não sei se foi no positivo on, a gente fez, não me lembro. Muito bem. Mesmo assim, alguém tem aí uma opção, uma alternativa, pessoal? Letra C. Inibição da fotossíntese. Então, na questão 47, ele está falando que a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre, qual será? Bom, você jogou corante. Corante escureceu a água. Passa menos luz por essa água. Então, o primeiro impacto que você terá, né, o impacto negativo inicial, vai ser, de fato, a inibição da fotossíntese. Você tem organismos que fazem fotossíntese, né, naquele habitat, com menos luz passando, você inibe essa fotossíntese e esses organismos vão acabar morrendo, né? Isso é de curtíssimo prazo. Pode acontecer depois a eutrofização? Pode, desde que esse corante seja uma matéria orgânica que sirva de alimento para algum tipo de espécie, que vai começar a crescer de maneira desenfreada, prejudicando por competição as outras espécies, mas aí não está falando nada disso no texto, né? Muito menos com relação à proliferação de algas. Não sabemos se esse corante serve de alimento para que as algas se proliferem. Fotodegradação da matéria orgânica não tem nada a ver com isso, né? Fotodegradação, matéria orgânica vai ser degradada ali pela ação de micro-organismos, né? Que não estão associados à fotossíntese. E aumento da quantidade de gases dissolvidos, como que vai aumentar essa quantidade de gases dissolvidos? O fato do corante ter sido colocado lá na água não está modificando a condição de equilíbrio de gases que nós temos lá. O que vai modificar essa condição é mudança de temperatura. Se aquelas águas do rio ou do mar tiverem uma elevação da temperatura, aí sim você vai ter uma diminuição da concentração de gases dissolvidos. E isso é um problema de poluição térmica. O que acontece quando fábricas, né, lançam efluentes nesses habitats com águas efluentes que estão numa temperatura muito alta. É o caso do que acontece, né, nas regiões onde você constrói, por exemplo, uma usina nuclear. Se os caras não fizerem um resfriamento da água de processo da usina nuclear e ela for jogada de volta lá no mar, né, na temperatura que ela sai do processo, você vai causar um problema de poluição térmica. Vamos ver, a questão 48 não, 49 também não, questão 50 aqui de física não, questão 51 sim. Fizemos essa ou não, pessoal? Conteúdo de primeiro ano, processos de separação de misturas. Questão também fácil.
gente fala não pode errar, né? Mas vai fazer o quê? Tudo pode acontecer, né? Fizemos ou não? Eu acho que não, né? Eu acho que não também. Acho que não. Então vamos lá. Qual que é a alternativa correta aí? Temos uma alternativa? C. C. Alguém discorda? Eu concordo. Então a galera foi aqui na C, né? Beleza. Então vamos analisar. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então você pegou um óleo, né? Um líquido que veio lá da castanha de caju. Se é um óleo, ele é então um triacilglicéride. E nós sabemos que esses óleos têm caráter apolar. Não tem afinidade com a água, que é um solvente formado por moléculas polares. Então, não vai se misturar com a água. O que acontece com o petróleo? A mesma coisa, ele também é formado por uma mistura de hidrocarbonetos que tem moléculas em cadeias carbônicas grandes, que têm caráter apolar e também não vão ter afinidade com a água. Para você remover esse petróleo da água, então você vai usar esse líquido, né, que é o LCC, para que se formem agregados com o petróleo. Agregados seriam como se fossem bolotas, né? Como se fossem flocos. E você, então, coloca nesse óleo nanopartículas magnéticas. Para que você faz isso? Você vai estar interessado em passar um ímã naquilo para poder retirar. Então, a ideia é fazer o quê? Misturar, né, esse óleo lá com o petróleo para que haja a formação de flocos agregados, o petróleo fique formando bolotas, e aí você passa um ímã em cima dessas bolotas e você tira as bolotas dessa água. Esses processos, então, de separação são, respectivamente, floculação e separação magnética. Correta? Alternativa C. A floculação é um processo que vocês também veem nas estações de tratamento de água. Quando eles adicionam nessa água sulfato de alumínio, né, hidróxido de cálcio, é o sulfato de alumínio e pode ser o sulfato de cálcio também, o mesmo hidróxido de cálcio. Você vai formar hidróxido de alumínio, esse hidróxido de alumínio ele é insolúvel na água, ele vai flocular, as sujeiras que tem na água então vão grudar nesse hidróxido de alumínio, vão formar flocos mais densos do que a água e vão precipitar. E aí você faz então uma decantação depois. Então a floculação é esse processo, pessoal, onde você adiciona um componente que vai formar flocos, né? Vai reunir as partículas que estão naquele líquido e vão fazer então com que você forme, né, essas bolotas, esses agregados que podem ser separados por algum tipo de outro processo. Pode ser uma decantação, pode ser uma filtração, e nesse caso ele utilizou a separação magnética porque tinha nanopartículas, né, naquele óleo. Tranquilo aqui, turma? Questão 52. Questão 52. Questão fácil que também não pode errar. Ou deseja-se que não se erre, né? Errando uma questão dessas complica a vida. Depois vai acertar 2, 3 difíceis lá, não adianta nada porque ele vai te colocar naquela curva padronizada lá de chute.
Tá aí, questão 52. Temos uma alternativa, turma? A. Alternativa A. Alguém discorda? Enunciado relativamente curto. Respostas aí que também são relativamente curtas aí, né? E aí, alguém discorda lá? Então aqui colocaram como alternativa A. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento, né, de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. Esse fenômeno de derretimento, entre aspas, decorre do quê? Então, de fato, aqui, pessoal, é a alternativa A. Você tem a soda cáustica, o hidróxido de sódio, é uma substância higroscópica. O que significa isso? Que ela absorve a umidade que está presente no ar. Então, quando você mantém o pote, a embalagem fechada, você não está expondo, né, essa soda cáustica sólida ao ar, ao ambiente. No momento em que você destampa, você então está expondo essa substância ao ar e vai acontecer o quê? Vai haver a absorção da umidade do ar atmosférico, a soda cáustica composto iônico. Quando ele entra em contato então com essa umidade, vai sofrer dissociação iônica e aí você vai ter a impressão que aquilo está derretendo, né? Mas na verdade está havendo a dissociação iônica, né? Nessa umidade, o retículo cristalino iônico da soda cáustica então vai começar a se romper e então você tem a impressão de que está derretendo, mas não é que está derretendo, está absorvendo a umidade do ar, está dissociando, então te dá aquela impressão de que a substância está derretendo. Tem nada a ver com reação de hidróxido de sódio com gás nitrogênio, a dissorção de gases atmosféricos na superfície do sólido, não tem nada a ver. Reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. O fabricante ia, então, fazer um produto que teria impurezas que reagiriam com o oxigênio. Fusão de hidróxido de sódio não é fusão, né? Fusão é a mudança de estado físico que ocorre pela variação de temperatura e não pela absorção de água, né? Tranquilo, galera? Tranquilo. A questão 53 de física, a questão 54 de biologia, a questão 55 de química, questão de segundo ano de ensino médio, estudo das dispersões, das soluções. E aí, numa prova aí, oficial, o que vocês fariam com essa questão? Pegariam de imediato, passariam, deixariam para o final? O que fariam com ela? Ah, eu passaria, mas acho que dá pra fazer. Então, vamos lá. Vocês têm aí um tempinho para tentar resolvê-la. É uma questão que envolve concentração de soluções e também diluição de soluções.
para a tristeza de todos, ele não deu a fórmula do nitrato de cálcio. E aí vocês voltam no conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Como que eu dou o nome dos sais? Com o nome do sal, como que eu escrevo a fórmula dele, né? Mais um tempinho aí, pessoal, já conseguiram? Lembrem-se lá no Enem dos 3 minutos, em média, né, para responder cada uma das questões. E aí, seria no chute essa? Sim. Mesmo deixando para o final com mais tempo, chutaria nessa? Nem sei qual é a fórmula, professor. É. Essa é uma questão difícil, tá, gente? É daquelas que ficam realmente naquela classificação aí entre fácil, médio e difícil, né? É aquela que determina lá para a pessoa, né, para os que estão melhores preparados, eles, né, acabam acertando todas as faces, boa parte das médias e boa parte das difíceis também. Nenhum palpite, nenhum pontapé? Quem daria um pontapé aí? Ah, acho que eu chutaria 41. 41? Uhum. Então, guarda esse aí, 41, né? Quem que chutou aí? Quem que falou? Eu, Isabela. Isabela. Beleza. Isabela, então, vai na alternativa B, 41. Aqui, pessoal, a questão é a seguinte, ele fala que a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato, NO3-, para 0,009 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em suas mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, deixa eu compartilhar aqui para a lousa, né? Tirar aqui. Tem os caras aqui para entrar aqui na sala. Deixa eu ver. Christian Vitor Brito. Dá para ver minha luzinha aí, pessoal? Sim. Então tá. Eu preciso ajustar a concentração de nitrato NO3 nesse tanque para 0,009 mol por litro. Eu tenho uma solução nutritiva, né? Um pote lá, que tem nitrato de cálcio de concentração 90 gramas por litro. Quanto que eu vou colocar dessa solução dentro daquele tanque para que essa concentração no final, né, de nitrato seja de 0,009 mol por litro? O nitrato de potássio, pessoal, ele tem essa fórmula, CaNO3, 2. O cálcio, metal alcalino terroso, carga 2+, e o nitrato tem carga 1-, como ele mostrou no enunciado. O composto iônico formado, metal com não metal, a carga 2+ vira o índice por nitrato, tenho 2 nitratos para 1 cálcio.
Então, quando eu faço uma solução disso aqui, acontece a dissociação iônica na água e eu vou liberar cátion e ânion. Cátion, cálcio 2+, e ânions, nitrato. Vejam que eu tenho 2 ânions nitrato para cada um cátion de cálcio. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a proporção em quantidade de matéria, em mol. Se eu colocar 1 mol deste sal em água, eu vou liberar 1 mol de cálcio e 2 mols de nitrato. Esse é o processo que acontece, né, pessoal? Em quantidade de matéria. Outra coisa, ele falou que a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume de solução. E essa concentração daquele nutriente, ele disse que é de quanto? 90 gramas por litro. Eu tenho que trabalhar com a concentração lá no final em mol por litro. Então, eu tenho que transformar essa concentração em gramas por litro para mol por litro. Como que eu vou fazer isso? A concentração em mol por litro, ela vai ser dada, eu vou representá-la aqui, por esse M de perninha puxada, é dado pela massa, ou melhor, eu posso trabalhar aqui com a massa, dividido pela massa molar, vezes o volume de solução. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo, né? Nós vamos considerar, então, que se eu tenho 90 gramas por litro, essa massa que eu tenho aqui, massa dividida por massa molar, é a mesma coisa que fazer a conversão entre quantidade de matéria dividido pelo volume. Como que eu vou calcular a quantidade de matéria, então? Tendo a massa molar e também a quantidade em massa do nosso composto. Eu vou considerar o volume sendo de 1 litro, e como ele me deu 90 gramas, essa massa, então, vai ser de 90 gramas. Quantidade de matéria, então. 90 gramas do nosso nitrato de cálcio, dividido pela massa molar. Essa massa molar, então, eu preciso calcular. Para o nitrato de cálcio, nós vamos fazer que cálculo, então, pessoal? Então, vou escrever aqui CaNO3, 2. Da tabela periódica, ele falou que o cálcio tem 40 em massa, o nitrogênio tem 14, o oxigênio 16. Então, aqui eu vou fazer a somatória de tudo isso. No caso do nitrato, vejam que o oxigênio vai ter que multiplicar por 3. Eu tenho 3 oxigênios em cada nitrato. Eu tenho um nitrogênio, vou multiplicar por 1. E isso aqui, pessoal, tudo isso, esse resultado, depois eu vou multiplicar por 2. Porque eu tenho 2 nitratos. É como se eu escrevesse dessa forma aqui, ó. CaN2O6. Multiplicando, né? 2 nitrogênios e 6 oxigênios. E eu faço essa conta. Então, aqui eu vou ter 40 do cálcio, nitrogênio 14 vezes 2 e oxigênio 16 vezes 6. E a somatória aqui, turma, no final, eu vou obter 164 gramas por mol. Essa, então, é a massa molar, né? Em maiúsculo. Pego essa massa molar, coloco aqui debaixo, 164, divido lá, né? 90 por 164, isso vai me dar 0,55. Então, essa quantidade de matéria, 0,55 mol, eu vou substituir aqui, 0,55. E veja que eu tenho 0,55 mol em 1 litro. Então, meu volume aqui é 1 litro.
Desta forma, então, nós achamos a nossa massa molar, né? A nossa concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro da solução, eu converti, né? Era 90 gramas por litro, passa a ser 0,55 mol por litro. Eu precisava dessa informação aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Eu vou ter que apagar aqui, que não vai ter espaço para escrever aqui nessa luzinha. Vou só apagar aqui rapidinho para o segundo processo. Então, achamos a concentração, né? 0,55 mol por litro, a concentração da solução nutritiva. Fizemos esse primeiro cálculo. E agora vamos fazer a análise aqui na proporção estequiométrica. A concentração, então, da solução nutritiva é de 0,55 mol por litro. Quando eu dissolver ela na água, eu vou produzir 0,55 mol por litro de cálcio 2+, e 2 vezes 0,55 mol por litro de nitrato. É o dobro, né? Na proporção estequiométrica. Então, de nitrato, eu vou obter 1,1 mol por litro de concentração. E essa, pessoal, é a concentração que eu vou chamar de concentração inicial. Tá lá. Dentro daquela solução nutritiva, eu tenho a concentração de 1,1 mol por litro de íons nitrato, que é o que me interessa para o cálculo. Agora eu vou fazer a diluição. Vou colocar no tanque. A equação da diluição diz o seguinte: a concentração inicial da solução vezes o volume inicial tem que ser igual à concentração no final, depois da diluição, vezes o volume no final. Então, concentração inicial, volume inicial, é igual à concentração final, vezes o volume final. Qual é a concentração inicial? É a concentração lá da nossa solução nutritiva, né? 1,1. Qual é o volume inicial? Esse volume inicial vai ser a quantidade de solução nutritiva que eu vou colocar no tanque. É o que me interessa no cálculo. Vai ser igual à concentração final. Ele falou que tem que ajustar essa concentração para 0,009 mol por litro. Então, a concentração final tem que ser de 0,009 vezes o volume final, depois que eu misturei todo mundo. O volume final vai ser o volume inicial, ou seja, o tanque tinha 5.000 litros, mais o volume inicial daquela solução que eu coloquei, aquela quantidade inicial, que é essa mesma aqui. Vai aumentar um pouquinho o volume de água, o volume de solução do tanque. Aí eu resolvo essa equação, né? Vou fazer aqui 1,1 vezes o volume inicial é igual a 0,009 vezes 5.000. Eu vou obter aqui 45 mais 0,009 vezes o volume inicial. Distributiva, né? Passa esse termo de volume inicial aqui para o lado direito, para isolar. Eu vou ficar aqui com 1,09 volume inicial, vai ser igual a 45. Volume inicial vai ser igual a 45, dividido por 1,09. Isso vai me fornecer, então, 41,2 litros. Qual que é a alternativa próxima de 41,2 litros aí, pessoal? B. Alternativa B.
E a Isabela chutou certo. Ufa. Difícil? Um pouquinho só. Pessoal, a questão que é mais trabalhosa, entendeu? Você tem que fazer alguns cálculos chatos, aqui vocês estão vendo que envolve esses cálculos que tem casas aí decimais. Então, faz parte, é uma questão nível difícil, né? Por isso que eu falo para vocês, sempre deixar esse tipo de questão para o final, para você utilizar mais tempo que você economizou nas faces e nas médias, para você poder trabalhar com mais calma nisso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Alguém está anotando ou já posso voltar lá? Eu já copiei. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Mas é bom que vocês dão uma revisadinha nesses conteúdos, né? Vocês já viram, mas que acaba esquecendo, né? Vamos lá, pessoal. Questão 56 é uma questão aqui de biologia. Questão 57 envolve aqui a parte de química. Até envolveria lá no estudo dos gases, né? Mas ela está mais associada à termodinâmica, né? O conteúdo que vocês estudam lá em física no segundo ano. Gases expandindo, realizando trabalho, enfim. Questão 58, turma. Dá para ver aí? Sim. Então, aqui, ó, questão 58, dá uma olhadinha nela e digam para mim aí qual é a alternativa correta. É uma questão que envolve aí, né, conteúdo que está associado, né, à química aí de primeiro ano, né, química geral. Apesar de falar da questão da oxidação, né, você pode também utilizar conteúdos que vocês viram no segundo ano, relativos à eletroquímica, né, processos de oxidação e redução. Deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho aqui, porque senão não vai sair tudo para vocês conseguirem ver. Questão fácil, tá, pessoal? B de bola? B de bola? Isso. Alguém discorda aí, pessoal? Ou estão de acordo? Todos de acordo? Então ele diz aqui, alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas em um material, né, chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz, à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando, né, uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode provocar o quê, né? Se você amassar a lata, você vai estar afetando aquela superfície interna da lata que tem lá o verniz, que tem lá o estanho, né, aquela camada de estanho, a folha de Flandres, né? E o aço também. Se você colocou estanho, né, revestiu de estanho aquele aço, é porque você sabe que o estanho é mais difícil de oxidar do que o aço. Ele tem um potencial de redução maior do que o aço, então a tendência é que ele proteja esse aço. Se o aço entrar em contato direto com o líquido do alimento, o que vai acontecer? Presença de água, presença de ar, né? O nosso ferro deste aço vai enferrujar, vai sofrer um processo de oxidação.
Se você tem a lata sendo amassada, aquela região que foi amassada, então, vai romper a camada de estanho e do verniz, né? E vai deixar o aço em contato com o líquido do alimento. Esse aço, então, que contém ferro, o ferro vai sofrer oxidação, vai enferrujar e vai contaminar o alimento, tá certo? Então, a alternativa B está correta. Se você romper a camada de estanho, com verniz ou não, você vai estar expondo o aço da lata à umidade que tem ali, a água daquele alimento, que também tem presença de oxigênio. Vai haver corrosão desse ferro e essa ferrugem vai parar no alimento. Então, você está contaminando o alimento. Esse que é por isso que é desaconselhável, né? Agora, amassar a lata vai alterar a pressão no interior da lata, provocando uma degradação? Nada a ver. Vai prejudicar o apelo visual da embalagem? Não tem questão estética envolvida, né? O que está se alterando é o alimento, não é uma questão estética só. Romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico, estanho, contamine o alimento. Pelo amor de Deus, se o estanho fosse tóxico, não ia fazer uma lata para alimento com ele, concorda? Absurdo. Desprender camadas de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Cara, se você vai fazer uma lata com revestimento que tem o verniz já está em contato com o alimento. Ele não pode ter sido projetado para colocar naquela lata para que ele se desprenda de alguma forma e o contamine. Outro absurdo aqui, né? Então, a gente cai naquela teoria que eu tinha explicado para vocês, dos 3 absurdos e de uma dúvida, né? Você pegou aí os 3 absurdos, poderia ficar em alguma dúvida entre 2 questões, mas a problemática aqui é o que envolve a corrosão do ferro, né? Foi para isso que foi colocado lá a camada de estanho. Esse foi o objetivo dela. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Questão 59 nós fizemos, não fizemos? Estão lembrados dela? Acho que sim. Essa nós fizemos. Deixa eu ver a questão 60, que nós também já fizemos, né, de orgânica, né? Só para a gente lembrar, então, a questão 59, ele coloca esses 2 compostos aqui, composto A e composto B, e diz: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, né? Composto A, nós estamos vendo aqui que eu tenho grupo funcional de álcool, né? Composto B, nós vemos o grupo funcional aqui de éster. Vejam aqui 2 oxigênios na sequência, né? Um é da carbonila, o outro vai ser o heteroátomo que vai ligar com o restante da cadeia. Então aqui eu tenho alternativa A, né? Álcool e éster. Questão 61, ele está fazendo aqui uma oxidação enérgica de um determinado, né, alceno. Então, nessa oxidação enérgica, eu vou ter o rompimento aqui da dupla ligação e eu vou ter a formação de um lado de um ácido carboxílico e do outro ácido carboxílico. O primeiro ácido carboxílico, então, terá aqui, né, um carbono, e aí nós temos no outro um ácido carboxílico de 2 carbonos. O primeiro ácido carboxílico, né, com um carbono aqui, já sabemos que é o ácido benzoico, né? Tem o benzeno com a carboxila ligada, ácido benzoico. E o segundo, com 2 carbonos, né, ácido etanoico. Então está aqui, etanoico. Portanto, alternativa A. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem. Essas 2 nós já fizemos, era só para a gente relembrar, né? Pessoal, meu tempo está esgotando aqui, eu vou dar um intervalinho para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. A nossa próxima, né, aula de Enem, nós retomamos essa provinha aí para liquidar as demais questões de química. Dúvidas até aqui? Não. Beleza, então, pessoal. Galera, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Falou.